Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ciclo Histórico. Professor Guilherme aqui, o professor mais querido que você vai encontrar nesse YouTube. Lembrando vocês que eu sou professor de História e é por isso que a gente está trazendo conteúdo de História aqui. A ideia que eu tenho em mente é dividir aí em playlists a partir de agora, para voltar com o canal, conteúdo do sexto, conteúdo do sétimo, conteúdo do oitavo e do nono ano. Postando de 1 a 2 vídeos por semana quando me sobrar tempo. Provavelmente na terça e na quinta-feira, se tudo der certo. Se você apoia essa ideia, deixa aquele like, pode se inscrever no canal para fortalecer. E é nóis, fechou? E pra gente começar isso daí, vamos deixar claro que o conteúdo do sexto ano começa falando sobre o que é história, o que é fontes históricas, os termos da história e por aí. Mas a ideia aqui a gente já vai começar a estudar os seres humanos e como eles surgem. Especificamente, esse daqui a gente vai falar sobre a hominização, processo de surgimento do homem, processo de como o homem vai surgir. E eu estou aproveitando alguns slides aí que a gente trabalha em sala de aula para vocês ter eles aí como referência para quem quiser ler ou observar algumas imagens e coisas do tipo. Bom, parando de enrolação, vamos lá. Antes da gente falar sobre a ideia do homem e de como ele evoluiu e como que ele surgiu, a gente tem que lembrar que existem basicamente duas teorias que são trabalhadas ali no sexto ano. A primeira é o criacionismo, que, como a palavra já diz, a ideia de que algo superior criou os seres humanos ou o mundo todo como ele vai da sua crença, mas é basicamente o que o nome diz, criacionismo. E a segunda que nós temos é o evolucionismo, que é uma teoria aí criada lá atrás por Charles Darwin e que traz esse conceito da evolução dos seres vivos e que, conforme tudo foi mudando no mundo, esses seres vivos vão se adaptando e os mais fortes sobrevivendo e por aí vai. Então a gente tem essas duas linhas, criacionismo e evolucionismo. E a partir da ideia do evolucionismo, nós vamos entrar na hominização, que é a ideia do homem que surgiu, nós, né, Homo sapiens sapiens. Se escutar um grito, não liga, meu bebê aqui do lado, filho de 3 anos é assim. Mas a ideia é a gente trabalhar isso daí, entender como que foi esse processo de evolução do ser humano com o passar das eras, dos milênios, né? E o DNA, né, foi se adaptando, o corpo mudando, o esqueleto mudando, para que a nossa espécie sobrevivesse até os dias atuais. Aqui na esquerda vocês conseguem observar algumas imagens de locais específicos aonde foram encontradas várias espécies, né, vamos falar assim, de homo, né, aonde a gente encontra cada esqueleto, a gente pode ver que são em locais bastante distintos um do outro, o que provavelmente nos mostra esse processo de migração geográfica e, com o passar do tempo, a evolução e a adaptação do ser humano conforme ele vai se espalhando pelas regiões do mundo, né? É bastante notório isso daí, porque o Australopithecus mesmo, até onde o meu conhecimento chega, só foi encontrado na África. Eu não me lembro de ter sido encontrado nenhum esqueleto Australopithecus na Europa ou na Ásia. Então, provavelmente, tudo indica que a vida tenha assim surgido na África e se espalhado pelo mundo com o passar do tempo. E aí, como eu falei para vocês, né, o evolucionismo foi uma teoria criada por Charles Darwin, que ele vai lá publicar a sua obra, A Origem do Homem, e nessa obra ele afirma e deixa claro que o homem evoluiu, que não veio de uma origem divina e que, através dos achados arqueológicos e o processo de evolução que ele já teria proposto ali, explicaria como que o ser humano chegou a se tornar um Homo sapiens. Em outras palavras, ele basicamente explica que o homem veio de uma evolução natural de outros primatas. Como eu falei para vocês ali atrás, esse processo de hominificação, ele é um processo de evolução do ser humano. E basicamente, até nós chegarmos hoje no homem tecnológico, que a gente chama de Homo sapiens sapiens,
a gente tem uma escala evolutiva. E aqui a gente tem uma imagem que representa para vocês como que esse processo de evolução vai mudando as características, principalmente no nosso crânio, seja para aumentar o tamanho da caixa cerebral, seja a mandíbula por causa da alimentação. Nós temos uma escala evolutiva onde, datando essas coisas aqui, a gente consegue analisar basicamente como que se dá a evolução do homem até o Homo sapiens sapiens. Lembrando que os neandertais estavam juntos com o Homo sapiens, e a gente já vai falar a respeito um pouquinho disso daí. É importante lembrar também que o Australopithecus ele vai ser extinto como espécie. Porém, ele é ali, se a nossa árvore genealógica fosse desenhada, ele seria ali a base dos Homo, né? da nossa identidade, do homem, do Homo sapiens sapiens. Então, conforme ele vai evoluindo e provavelmente vai tendo relações com pessoas da espécie Homo, esse DNA vai se mesclando até que em algum momento o Australopithecus seja extinto. Seja por evolução natural de mistura dessas classes ou por causa de eventos naturais que vão levar à extinção do mesmo. E aqui, ó, através de uma análise de sítios arqueológicos que a gente tem, é bastante interessante nós notarmos as datas. Por quê? Porque eu falei para vocês lá que a gente pode, devido aos achados arqueológicos, entender que a vida sim vai surgir na África e vai se espalhar pelo mundo, porque, ó, por exemplo, aqui, aonde nós encontramos a Lucy, né, que é muito conhecida de todo mundo, mas se eu não me engano ela não é mais o esqueleto mais antigo, mas na época era, né? A gente pode notar que conforme vai subindo aqui, pessoal, onde está o meu mouse, tá? Conforme vai subindo para a Europa, para a Ásia e por aí, nós vemos que existe uma diferença muito grande de anos nos fósseis encontrados. Ó. A gente vê um tempo caindo. Esse na China aqui, 2,1 milhões de anos atrás, lógico que não vai chegar nem perto dos 3,3 milhões de anos atrás que a gente vai achar. Lembrando que aqui são ferramentas, tá, que foram encontradas na China e não fóssil. Então, mas provavelmente se tinha ferramentas, algum ser humano também passou por ali. Então, nós temos uma clara noção de que conforme o ser humano Homo, né, a nossa espécie, foi se espalhando pelo globo terrestre, foi existindo a evolução e nós podemos notar isso muito, muito sim pela questão dos fósseis, tá? Ele vai deixando claro que conforme vai se distanciando, essas idades vão mudando claramente. E aí, galera, o que eu falei para vocês, ó. Aqui nós temos o fóssil da Lucy, né? O esqueleto, o fóssil, né? Esqueleto, o fóssil, né? Melhor falar, não deixa de ser o esqueleto, mas vamos falar, né? O fóssil da Lucy, que foi encontrado lá na África, que era o mais antigo, né? E depois, em 92, foi encontrado aqui o que seria mais antigo que a Lucy ainda, que seria essa fêmea encontrada aqui. Eu não sei se ela tem nome, o nome que foi dado para ela, mas ela foi encontrada na Etiópia, que também é na África. Então deixa bem claro, né, se ela datava de mais de 4 milhões de anos atrás, que provavelmente a origem da nossa espécie se dá na África, segundo a teoria da evolução. E olha que legal, porque ele tem mais ou menos 1 milhão de anos a mais do que a Lucy. Então olha o tempo, né, que esse ser vivo foi se adaptando às situações e sobrevivendo e evoluindo, né? É muito da hora isso daí, você pensar nisso. E é interessante, pessoal, a gente lembrar que, por exemplo, esqueletos de Australopithecus saindo ali da África, raramente você vai ver ali na entrada para a Europa ou para a Ásia algum registro arqueológico que conseguiu encontrar de fato isso.
Nas Américas, quando a gente vê o esqueleto mais antigo encontrado no Brasil, então vocês vão levar um susto. Mas vamos aos pouquinho para a gente não tomar spoiler, né? Vamos aproveitar a deixa, né, e mostrar para vocês aqui a nossa querida Luzia, que vem em homenagem ao nome da Lucy, né? Para quem não sabe, a Lucy lá, que foi encontrada na África, que até então era o fóssil mais antigo já encontrado no mundo, ela tem o nome Lucy por causa da música. Agora eu não lembro se é do Beatles ou do Rolling Stones, que estava tocando na hora que ela foi encontrada, e o nome Lucy ficou em homenagem. E o nome do nosso esqueleto mais antigo encontrado aqui no Brasil se chama Luzia. E olha que da hora, a Luzia já era um Homo sapiens. Ela data aí de praticamente, o povo fala 1500, mas mais ou menos a gente pode datar até 12 mil anos atrás. E ela já tinha características e o crânio, não, né? Um crânio de um Homo sapiens. Olha que legal. Então, aí fica a pergunta. Como que não tem Australopithecus pelo mundo afora? No Brasil nunca encontraram fóssil? Porque provavelmente a teoria mais plausível é aquela que eu expliquei para vocês no começo. O ser humano, os Australopithecus vão surgir na África e aos poucos vão se espalhando geograficamente pelo mundo e evoluindo conforme as necessidades da sua espécie, né? Então a gente tem isso daí, mas olha a diferença, galera. Olha a Lucy. Opa, na verdade era olha a Luzia e agora olha a Lucy aqui. Olha a diferença, né? A gente vê claramente que o esqueleto é totalmente diferente, a estrutura, né? E tudo mais. E aqui, galera, a gente consegue ver uma árvore, né, genealógica da origem do Homo sapiens. Basicamente, como nós acreditamos através dos estudos científicos que ela vai surgir. A gente vê aqui, vocês podem ver que aonde está passando o meu mouse, que nós temos uma espécie de barrinha atrás de cada espécie. Vamos falar assim, espécie, porque foi um processo de evolução, então tivemos várias espécies, né? Essa barrinha atrás seria o tempo que essa espécie existiu. Então é isso que vocês têm que entender. A gente vê que hoje, através de estudos, nós temos a certeza de que, no mínimo, há 6 milhões de anos, existiam seres vivos que vão dar origem à nossa espécie, né? Lá do Australopithecus. Não vamos mexer com a cabeça de vocês falando o que vem antes do Australopithecus e por aí, mas você tem que lembrar que o homem vem do Australopithecus. E o esqueleto mais antigo que a gente tinha mostrado antes, que era a Lucy, tá? A Lucy está aqui, meus queridos, ó. Tem até o nomezinho dela em vermelho. E você pode ver que ela vai existir com Australopithecus um pouquinho mais evoluídos, e assim vai indo até entrar o Homo habilis, né? Aqui, pessoal, é extremamente importante que vocês notem o seguinte, que o professor já tinha falado lá atrás, ó. Tá vendo a barrinha aqui? E a barrinha atrás do Homo habilis? Nós podemos ver que eles existiam, pessoal, ao mesmo tempo, tá? Então não quer dizer que o Australopithecus surge e daí do nada ele é extinto e apareceu o Homo. Não, não é assim. Eles vão viver juntos, podem até se relacionar, talvez, e ter alguns filhos que vão geneticamente sair Homo habilis, né? E isso vai acontecer com vários aqui, pessoal. Ó, cadê? Pelo menos aqui, ó, achei. O Homo neandertal, que é uma espécie que é muito, muito próxima de nós, Homo sapiens, tá? Podemos falar assim que geneticamente ele é o mais parecido, né, na estrutura e tudo mais da nossa espécie. E você pode ver que sim, essas espécies de Homo se relacionaram, sim, juntas ao mesmo tempo. E isso fez com que o nosso organismo continuasse evoluindo, né? Se você tem um filho, geneticamente, a genética vai possibilitar que os melhores genes, as melhores coisas, sejam preservadas e passadas para frente. Isso é algo, né, para a sobrevivência do ser vivo. Então,
a gente pode ver que esses seres vivos se relacionavam entre si, talvez viviam até em comunidades, né? Tinham alguma relação entre eles, mas isso não impediu que eles entrassem em extinção, porque o corpo e o DNA e a estrutura vão continuar evoluindo, assim como provavelmente daqui 1000 anos, se o ser humano ainda estiver vivo aí, provavelmente o nosso corpo talvez tenha mudado, se adaptado a alguma coisa, sumido siso ou alguma coisa diferente, tá? Acho que basicamente isso daí que eu gostaria que vocês entendessem. E aqui do lado, qualquer coisa, você dá um pause se você quer ver mais detalhado aí sobre cada coisinha, tem aí para vocês não precisam se preocupar. Também é interessante falar, né, que o Homo sapiens ele vai surgir ali pelas nossas contas, pessoal, mais ou menos há 200 mil anos atrás. Então ele é recente, acabou de nascer, tá, para a história do mundo. E aqui vamos falar um pouquinho sobre os Neandertal. Aqui tá Neandertales, né, porque é o nome científico, mas a gente fala o homem Neandertal, né, a linguagem é o mais comum. E o homem Neandertal, ele vai ser o que chega mais próximo de um Homo sapiens de fato. Tanto que aqui, no slide, fala para vocês que eles faziam culto aos mortos, seja cremando ou enterrando eles. Então, já mostra que essa cerimônia de culto aos mortos pode ser até mesmo antes do Neandertal, que o homem já tinha algum rito funerário que acontecia aí com os seus entes queridos que porventura acabavam morrendo, tá? Eles, lógico, eram extremamente caçadores, eles tinham um corpo mais avantajado que o nosso em questão muscular. A caixa torácica não, torácica é tórax, né? A caixa craniana bem parecida com a nossa já. E aqui, ó, pesquisa, se você ler aqui do lado, parar e dar uma lida, vai mostrar que sim, a gente tem genes recessivos dos neandertais. Então, provavelmente sim, houve a mistura ali genética que eu falei para vocês e o ser foi se adaptando, né? O que nasceu carrega o que era interessante do Neandertal e o que era interessante do Homo sapiens. E foi se sobrepondo o Homo sapiens e, por questão evolutiva, o homem Neandertal acaba entrando em extinção. E para finalizar, para a gente falar um pouquinho, né, sobre quanto tempo durou isso daí, como que foi, a gente separa aqui para vocês a, as eras, né? Que é a era do Paleolítico, Mesolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Quem que participou de cada uma dessas eras, professor? Aqui o Paleolítico provavelmente só foi o homem Neandertal, tá? Por causa que a gente vê a data aqui. Ah, professor, mas a gente não data o Homo ali de 2.000 anos, 200 mil anos atrás? Sim, mas o homem evoluído é outra coisa, né? Então a gente tem aqui, ó, a duração do Paleolítico, ele vai de 2.500, 2,5, desculpa, milhões de anos atrás até 10.000 antes de Cristo. Instrumento de madeira, pedra lascada, né? Controle do fogo e por aí vai. Os Neandertais. Mesolítico, 12 mil anos atrás e 9.000 antes de Cristo. Então, não é um período tão grande, né? Que é a transição de instrumento, né? De pedra lascada para pedra polida. Aí já é Homo sapiens. 9.000 antes de Cristo até 3.300 vai ser o período do Neolítico, né? Que vai deixar a pedra polida, né, melhorzinha, e começa-se o processo de agricultura que vai possibilitar, né, o sedentarismo do ser humano. Vamos falar, esse é o termo correto, que o homem vai virar sedentário. E a idade dos metais é quando vai surgir ali a descoberta do cobre, do bronze e do ferro e posteriormente, né, vai melhorando as suas ferramentas agrícolas. É interessante falar aqui da idade dos metais, só para a gente complementar,
que o cobre vai ser o primeiro metal a ser descoberto e trabalhado pelos homens. Só que o problema do cobre é que ele é muito maleável. Então, como arma ou ferramenta, ele não era muito útil. O bronze, ele é uma mistura do cobre com, não lembro se é etano que se diz, mas que eles souberam que se misturasse esses dois elementos, formaria o bronze, e o bronze já é um ferro muito mais, um metal muito mais duro do que o cobre. Então, vai se usando, né, o bronze durante muito tempo, até eles conseguirem fazer algum jeito de deixar a temperatura muito quente para eles conseguirem moldar o ferro. O ferro precisa ter uma temperatura muito alta para ele ser manuseado, né? Então, esse processo de descoberta do homem é algo que vai levar muito tempo, e a evolução da consciência, do raciocínio e tudo mais tem a ver com isso, né? Então a gente não pode descartar, mas a gente tem essas separações aqui para você aí se localizar. Beleza, galera? Não sei se a aula ficou muito boa, dei umas pausadas aqui, acaba meio que se perdendo no raciocínio, porque o meu piá veio para cá várias vezes, pula no meu colo e muda o slide, por aí vai. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Até o próximo vídeo. Aquele abraço por trás. Falou, se inscreve no canal e tchau!